acabou, não acabou e jamais acabará. Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada. Um grito forte ecoou, oh, 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 irmão, estremecendo toda a arquibancada. Um grito forte ecoou, oh, 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 irmão, estremecendo toda a arquibancada. Tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Que povos, ai que povo, voa bem alto meu pensamento. Eu sou Corinthians a cada momento. Sou Corinthians, ninguém vai nos separar. Boa noite, ouvintes da Rádio Coringão. Boa noite aí, telespectadores, né, da Sports Now TV, para mais um Sou Corinthians a cada momento. Tava agora revendo algumas imagens, vi o Basílio novinho, né? E ontem, dia 13 de outubro, a gente comemorou aí grande gol e tudo que o Basílio fez aí para nossa história. E aí eu tava vendo uma imagem dele, eu acho que da década de 70 mesmo, super jovem, o Basílio. Vamos lá, hoje a minha entrevistada, assim, é uma grande amiga, e até eu falei hoje que a gente ia tricotar, né? A gente vai ficar tricotando aqui as histórias de Corinthians, ela tem muita história para contar. É uma pessoa até polêmica, viu, nas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho disso, que a gente estava falando em off, que é a Moniquita. Boa noite, Moniquita. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Ginaldo. Boa noite a todos. Boa noite, fiel torcida corintiana. Queria mandar um beijinho antes de começar o programa. Já vai começar os beijos? Vou mandar para minha filhota, a Bárbara, que ela está me ouvindo, que é minha filha e minha grande companheira, para minha mãe também. Queria também mandar um beijo para o pessoal da Brigada Miguel Bataglia, que são tão especiais. O Corinthians trouxe tanta gente bacana para minha vida. E eu acho que a Brigada se mistura aqui com a Rádio Coringão, né? Sim. E a gente, assim, é Coringão tudo com C maiúsculo, assim, tudo gente do bem. E todos os meus amigos, tudo a fiel torcida. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Coringão. Eu me sinto, assim, parte dessa rádio, assim, me sinto muito em casa. Eu fiquei super feliz com o convite. Muito obrigada mesmo, é uma honra. Você merece, Moniquita. Obrigada. Você tem muita história para contar. E eu quero, assim, na verdade, esse programa é saber tudo de você, tá? A Moniquita de hoje em dia a gente conhece, convive, lê, mas eu quero saber um pouquinho da Moniquita quando ela nasceu aqui em São Paulo mesmo, amor? Nasci em São Paulo. Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Acho que minha mãe escolheu bem meu nome, né? Assim, Mônica tem tudo a ver comigo. Cadê o seu coelhinho? Meu coelhinho tá em casa, minha mãe já me deu coelhinho. Mas, eu sempre fui, assim, uma criança bem alegre, bem, assim, interessada nas coisas, bem extrovertida. E sempre tive um lado, assim, meio justiceiro, assim, sabe? Acho que até ter escolhido fazer direito tem muito a ver com isso, né? E jamais seria uma juíza de direito, mas seria uma excelente advogada de sindicato. Mas e eu fui uma criança, assim, alegre, tive uma infância boa, graças a Deus, da minha vida, assim, só tenho coisas boas para dizer. Eu acho que, assim, a vida foi bondosa para mim, olhou para mim com bons olhos e eu sou muito agradecida a isso. Ô, moça, você nasceu em que bairro? Eu nasci no Cambuci. Meus pais ainda moram lá, né? E aí depois vivi minha infância toda no Cambuci. E depois, quando eu me casei, eu vim pra Moca, né? Porque meu marido era da Moca e eu tenho um carinho pelos dois bairros. Eu gosto muito eu acho assim, eu sou uma pessoa que reverencia muito as origens.
E eu tenho um carinho muito grande pelo Cambuci e também gosto muito da Moca, porque a Moca é um bairro assim que se torna que nem uma pequena cidade, assim, as pessoas se conhecem, todo mundo, você vai no açougue, se conhece o açougueiro, conhece não sei quem que conhece. Então isso aí é uma coisa assim que eu acho bacana, que é essa coisa assim do contato humano mesmo, né? Parece cidade do interior, né? Todo mundo se conhece e fica uma coisa assim bacana. E o Cambuci também tem muito isso, né? É isso. E aí vim de uma família corintiana, né? Então, a sua família, é você e seu irmão? Sou eu e meu irmão. Tá. E os seus pais, eles são descendentes de espanhóis ou são espanhóis? Não, são descendentes espanhóis. Meus 4 avós são espanhóis. Os 4. E aí, tipo... E assim, quando vieram para o Brasil, já eram corintianos? Então, meu avô, o pai do meu pai, ele veio para o Brasil no final... mais ou menos 1897, que ele era mais velho. E ele veio, adotou o Corinthians e no século retrasado, hein, gente? E o meu pai, e o pai da minha mãe, ele foi um operário, né? E também ele chegou aqui no Brasil mais ou menos em 1907, quer dizer, antes da fundação do Corinthians, e abraçou o Corinthians. E toda a minha família tem essa história. O Ernesto sempre brincava assim que 3/4 da torcida do Corinthians era da minha família, porque minha bisavó teve 12 filhos, que já teve não sei quantos netos, bisnetos, e realmente, quando a minha família se encontra assim, dá mais ou menos umas 200 pessoas e todo mundo é corintiano. Todos corintianos. Os da família original, todos corintianos. Então, assim, já tá no sangue. Tá. Que nem o seu avô veio pra cá, o Corinthians nem tinha nascido. Não. Sim. E eles já eram de frequentar já alguns jogos na época? O pai do meu pai não era tanto de jogo, mas o meu pai, desde moleque, sempre foi sozinho para estádio. Tanto é que em 54 meu pai tinha 11 anos e ele estava quando o Corinthians foi campeão, né? Quer dizer que na verdade foi em 55, mas era o campeonato de 54. E a minha mãe, meu avô foi uma pessoa assim, o pai da minha mãe, ele era analfabeto, tudo, mas ele foi uma pessoa assim de uma sabedoria de vida muito grande. Qual o nome dele? José. E meu avô, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Eu tenho muito orgulho disso daí. Eu acho bacana esse tipo de, sabe, essa história assim. E ele levava minha mãe em jogo de várzea. Minha mãe sempre foi em jogo do Corinthians e meu pai também. Então, os dois tinham cultura de ir a estádio, entendeu? E aí, meu pai e minha mãe, eles eram vizinhos, assim, se casaram, né? E não podia dar na trave, né? Desde pequeno a gente vai em jogo, meu irmão. Então, nem tinha. O Corinthians na minha casa... o Corinthians para mim é uma coisa que está ligado muito à família. Assim, a minha infância, a minha juventude, sempre na minha casa, sempre com o Corinthians. A minha casa era uma igreja de porta aberta com o negócio do Corinthians. Tanto é que a fama assim, da gente no bairro assim, né, mundial, assim. Os seus pais moram no mesmo bairro desde aquela época. Então, provavelmente o bairro do Cambuci, todo mundo conhece. Corinthians, acontecia qualquer coisa com o Corinthians, as pessoas vinham na minha casa. O seu pai, o Antônio, né? E minha mãe, a Aurélia. A Aurélia, Madrecita. Madrecita. A famosa Madrecita. A famosa Madrecita. E eles vivem até hoje e vivem esse corintianismo. Vive esse corintianismo. Minha casa, na época, assim, porque hoje você tem vários lugares que as pessoas vão, o próprio Facebook agrega as pessoas. Naquela época não tinha. Então, a minha casa era uma igreja, assim, aberta. Todo mundo, acontecia qualquer coisa, já vinha... o Corinthians ganhou do Palmeiras, vinham pra minha casa. Entendeu? E fora isso também, aquilo que a gente estava falando um pouco aqui antes, essa solidariedade que existia antes na torcida. Então, várias vezes, por exemplo, que frequentou muito minha casa, cansou de dormir na minha casa, era moleque, e às vezes, né, ficava por lá, às vezes não tinha onde dormir, era o Jamelão. O Jamelão se criou comigo, com o meu irmão. Que legal. Então, tipo assim, minha casa misturou muito Corinthians com essa coisa assim, sei lá, meus pais eram, por isso que até hoje são pessoas muito queridas lá no bairro, eles eram muito solidários, assim, pessoas humanas mesmo. E isso sempre agregou muito. E aí ficava, mesmo quem não era corintiano, assim, acabava meio que fascinado, assim, por esse tipo de coisa, né? Aguentava a gozação também pesada, né? Quando a gente viveu a infância, assim, eu e meu irmão, boa parte da infância também, ouvindo que o Corinthians, né, era motivo de risada, tal, e tudo mais, né? Mas
domingo, assim, o almoço de família, assim, a gente já almoçava rápido e tal, aí meu pai pegava o carro e a gente ia pro estádio, encontrava meus primos. A sua mãe ia junto no estádio? Minha mãe, sempre. Nossa. Minha mãe, eu, meu irmão. Deixava pra lavar a louça depois quando voltava do jogo. Sempre foi programa de família. Que legal isso. Era, assim, fazia parte do nosso fim de semana. Olha, poucas pessoas que eu entrevistei aqui tiveram isso na infância, ser um programa de família, porque normalmente era o programa do pai que levava os filhos. Agora, esse programa de família, mãe, pai, filhos, é a primeira vez. Mas era uma coisa muito assim. Primeiro porque meu pai, né, nem tinha como ele sair e não levar a gente pro jogo. Minha mãe, o primeiro que não ia sair era ele, se ela fizesse isso. Mas não é. Meu pai sempre levou e sempre foi uma coisa assim muito agradável. E os meus primos também, meus tios, assim, logo no começo, assim, na infância, a gente ia assim, da família, entre umas 30, 40 pessoas. Era praticamente uma torcida organizada. Era uma torcida organizada. Né? Toledos da Fiel. Mas era quase Toledos isso. da Fiel. Era quase isso. E isso daí influenciou muito, assim. E o meu irmão fala uma coisa que eu acho que é uma grande verdade. Isso acabou influenciando também na nossa formação como pessoa, entendeu? Então, o Corinthians, ele influenciou essa coisa de você, somente naquela época, ter essa visão, assim, humanitária em relação a tudo, né? E realmente o Corinthians ser povão. E não é, hoje em dia, até eu falo, a torcida até, sei lá, eu não sei onde está esse povão, porque era um povão mesmo, sabe? Necessitado, tudo. E a minha casa abrigava todo mundo. Fulano de tal não tem dinheiro para ir no jogo do Corinthians. Não, vamos fazer um rateio, vai pro jogo do Corinthians. Não tem essa. Várias vezes meu irmão tirar a blusa do corpo e dar pra gente no estádio que tava moleque, às vezes molequinho que tava com frio, porque não é como hoje, todo mundo vai agasalhado. Até as organizadas hoje são mais, né? Cansou isso aí. Então, o Corinthians, para mim, tem muito esse sentido, assim, sabe? Sim. É uma coisa, assim, que eu acho que, quando eu falo que o Corinthians é time do povo, na minha cabeça vem essa visão, assim, sabe? Essa visão do coletivo, assim, sabe? E até hoje eu carrego isso, defendo essa bandeira. Sim. Defende porque você vivenciou muito isso desde quando você nasceu, né? E hoje em dia acontece muito moda, né? Hoje em dia o Corinthians é o top, né? Uma das marcas mais famosas e mais rentáveis do Brasil. E aí tudo leva ao marketing, à popularidade. Mas popularidade que eu digo não é povo, popularidade à massa. Exatamente. Independente, né? Ô, Mo, você estava falando, né? E essa caravana aí, Toledo da Fiel, né? Ia para tudo quanto é lugar. E aí vocês foram para invasão. Você era novinha, tinha 6, 7 anos. E na invasão foi o seguinte, começou uma onda, assim, em São Paulo, lá quando o Corinthians começou. Sem rede social, hein, gente? Porque na época era uma coisa, não tinha né? isso. Aí começou, vamos, e a torcida começou a abraçar aquela ideia e foi. E eu acho que, assim, eu não fui para o Japão, acho que foi uma coisa super bacana também o Japão. Mas eu acho que 76 foi uma invasão popular mesmo, do povão mesmo, entendeu? Então, tipo assim, nós chegamos lá, vou contar esse caso aí que é histórico isso. Nós chegamos lá, meu pai, a gente tinha assim, uma condição de vida um pouco melhor. Então, a gente se programava com as coisas, né? Meu pai pegou e falou, não, nós vamos na sexta-feira pro Rio. Aí na sexta-feira foi meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão. De carro? Isso, de carro. E um primo meu que tinha uns 15 anos. Quer dizer, eu e meu irmão pequenos, tal, não sei o quê. E a gente com uma bandeira, tinha uma bandeira enorme que minha mãe mandou. Que carro seu pai tinha, né? Um Passat. Aquele Passat. TS. Aquele Passat. Aí... gente, não é esse Passat novo da Volkswagen, não. Procura aí, Passat TS 76. Você vai ver lá. Aí meu pai tinha um Passat preto com frisinho dourado, porque a concessionária não soltava com frisinho branco, então ele pôs com frisinho dourado. Aí nós fomos na sexta-feira. Aí eu tinha uma bandeira enorme escrito Corinthians eu te amo, porque a gente não tinha uma bandeira do Corinthians campeão, né, eu e meu irmão. Aí minha mãe fez essa bandeira e nós fomos. Na sexta-feira não tinha ninguém da torcida do Corinthians. E nós ficamos num hotel que ficava numa avenida que faz esquina com a Copacabana.
Um hotel bacana lá. Aí porque meu pai, pelo serviço dele, ele sempre viajou muito, tal, não sei o quê. Seu pai trabalhava no quê? Meu pai era diretor da Bayer. Uhum. E aí a gente sempre ficava assim nos hotéis bacanas, tal, porque meu pai passou a vida dele viajando. E a gente foi para esse hotel, tal. E os meus primos, tudo, como a maioria da torcida do Corinthians, começou a chegar no sábado à tarde, né? E aí, no sábado de manhã, nós tomamos um café da manhã, tal, entramos no passagem e fomos dar um passeio. E aí nós estávamos na Avenida Copacabana, todo fardado e com a bandeira do Corinthians. Aí meu pai parou num farol, veio um cara do meio, assim, da praia, assim, que tinha um foquinho da torcida do Fluminense, e ele jogou um saco de areia aqui no meu pai. E meu pai é uma pessoa, assim, quem conhece meu pai é extremamente calmo, só o Corinthians que tira ele fora do normal. Aí meu pai, na hora, que nem era uma atitude para ele fazer, mas acho que ele não pensou, ele saiu do carro, porque o cara tirou e foi lá pro meio do pessoal que estava na areia. Meu pai viu onde estava o cara, meu pai saiu do carro, correu atrás dele e pegou e deu uma pesada no cara. Mas isso que eu tô contando para vocês aconteceu tudo numa fração de segundo, não dá nem para pensar. Gente, não deu assim, acho que 30 segundos, só vi meu pai correndo e uns 50 caras atrás dele. Pega o Paulista. Isso era no sábado de manhã, E né? nós ainda dentro do carro, parados. E a invasão não tinha começado ainda. E minha mãe... Vocês eram minoria lá. E minha mãe, a gente parado no farol com o carro aberto. Bom, minha mãe pegou, largou o carro com tudo. Pegou eu, meu irmão, meu primo era maiorzinho, saiu correndo atrás do meu pai. Pegou a gente, daí, de repente, na esquina, numa esquina lá, da Miguel Couto, aí meu pai, esse pessoal se aglomerou lá, falei, pronto, pegaram ele, né? Aí, lincho paulista, corintiano, não sei o que e tal. Nós, com a camisa do Corinthians, nós entramos no meio da torcida do Fluminense. A minha mãe falou, vocês não vão fazer nada, que eu tô aqui com criança, eu vou buscar meu marido. Porque meu pai, na hora, viu um guardinha lá, porque os prédios antes não tinham, né, grades nem nada. Uhum. Meu pai viu um guardinha lá, meu pai pegou o guardinha assim pelo pescoço e falou, você vai me tirar daqui. Aí o cara falou assim, mas onde eu vou te levar? Ele falou, toca aí para qualquer apartamento que nós vamos entrar aí no prédio. Por Deus, um advogado tinha visto tudo da janela e mandou meu pai subir. Aí, os caras lincha paulista não sei o quê, filho não sei do quê. Eu, minha mãe, meu irmão, no meio da torcida do Fluminense, todos de Corinthians. Aí minha mãe, vocês não vão fazer nada. Minha mãe é guerreira. Vocês não vão não sei o quê. Pá. Nós entramos aí, um corintiano, que também estava lá, meio apaisana, viu tudo. Olha só como era a torcida do Corinthians naquela época. Pegou o carro do meu pai, estacionou, viu o que tinha acontecido no prédio e foi atrás da gente. Até aí nós subimos lá com o advogado. Aí não dava para sair, porque a multidão não saía, estava aglomerando cada vez mais e não saía de lá. Aí chamaram o choque pra gente poder sair de lá. Daí veio o choque, saiu assim, eu, meu pai, os caras todos em volta com metralhadora, minha mãe, meu irmão, meu primo, os caras com metralhadora. Meu Deus. Aí o cara do choque falou, não, nós vamos pegar o seu carro, vamos rodar com ele, vocês vão com a gente na viatura. Depois isso acho que até passou no noticiário, tudo. Minha avó quase infartou, porque não tinha celular naquela época, nem fazer check-in, olha, eu estou aqui, né? Fazendo selfie, né? Selfie. Com a multidão. Aí nós fomos pra, isso foi de manhã, né? Daí nós fomos pro hotel, todinho assim, ficamos no hotel até esperar chegar a torcida. Aí deu 2, 3 horas da tarde, aquilo começou, e o quarto que a gente estava lá pra frente, meu irmão com a bandeira lá na janela, já quietinho. Aí meu pai tinha, assim, meus primos, tinha um monte de gente, assim, da torcida, gente da Gaviões e tal. E aí meu pai pegou, deu uma grana pro gerente do hotel, o gerente do hotel liberou o estacionamento, a Fiel dormiu no estacionamento. Dormiu mais ou menos umas 60 pessoas. Poxa, eles podiam ter chegado um pouquinho mais cedo, né? Aí, imagine o Auê que ia ser, né? Aí foi uma coisa assim, que eu nunca vi. Era uma coisa assim, tipo, virou Corinthians mesmo aquilo. Não teve ajuda de torcida nenhuma, isso é uma grande mentira. Pelo contrário, flamenguista, vascaíno, ninguém viu com bons olhos por causa da rivalidade com o Paulista. Era corintiano mesmo. As pessoas se viam, se abraçavam. Pelo contrário, a torcida do Fluminense que andava em comboios assim pequenos, né? E aí foi uma festa, foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã, né? Que eu conheci o Maracanã. E, sei lá, meu pai e minha mãe proporcionaram... Eu acho que isso daí, esse tipo de vivência, assim... Eu procuro ter muito isso com a minha filha, sabe? Eu acho que esse tipo de vivência, assim, te traz uma marca, né? Assim, de você
sei lá, até mesmo você passar por situações como a gente passou, assim. Hoje eu fico pensando, meu pai e minha mãe eram 2 loucos, eles levavam a gente em clássico de 130 mil pessoas, 90 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Aí aconteceu tudo aquilo, foi uma festa, foi uma comoção grande, assim, sabe? Eu acredito muito, assim, naquelas egrégoras que se formam de energia, sabe? Tipo Sim. assim, concentrada. E aquilo tinha uma egrégora. Aquela invasão foi uma invasão que nem como também em 77. Como também na Libertadores. O Corinthians jamais iria perder aquele jogo pro Boca. Sabe? Eu saí da minha casa falando assim... Eu já sabia que o Corinthians era campeão. Era uma coisa... Você vai falar, você tá falando isso agora? Não, eu tinha uma coisa... Meus amigos que... A Tata, que é uma amiga minha, Coringão, que foi comigo no jogo, eu falei pra ela, Tata, vai ser 2-0. E era uma coisa tão forte que todo mundo, a maioria tá falando, 2-0. Não é verdade isso daí? Sim. Então eu acredito que tem essa... O Corinthians tem, às vezes, esse poder de levantar essa mística, assim. Sim, é uma magia, assim, Não é? uma coisa... Por exemplo, eu vou falar da Libertadores. Na final, por exemplo, contra o Chelsea, eu tava na quadra dos Gaviões, mas eu olhando naquele telão, eu vendo aquela multidão, quando eles entraram, eu senti uma segurança tão grande dentro de mim, que eu falei, a gente vai ganhar. É uma energia. É uma energia que você fica conectada a ela, entendeu? E eu senti, principalmente nesses 3 momentos, né? E 77 foi uma coisa assim que nem meu pai. Foi um campeonato longo, 77. E meu pai acreditou muito nesse campeonato. Eu e meu irmão, a gente perdeu. Eu não sei como eu não perdi o ano escolar, porque nós fomos em todos os jogos. São Paulo interior. Meu pai tinha uma fixação, assim. Tanto é que, sei lá, eu lembro... Vocês viajavam sempre lá, com Passat? Sempre. E vocês iam pro interior? Pro interior, sempre. E tinha que tirar nota boa. Olha, nem sei como eu passei de ano, pra dizer a verdade, aquele ano. Meu irmão, mas é ótimo. Já estava perto do pré-primário, agora eu já estava mais assim, não sei. Não, mas era com o consentimento dos pais. Era isso com os dois juntos, né? Então, né? Mas tipo assim, foi uma coisa também que a gente tinha aquele negócio. E o Corinthians foi mal no campeonato, tanto é que foi enroscado para se classificar e tudo mais. Mas a gente tinha muito aquilo, que ia ser campeão, Aí nós fomos no primeiro jogo, tal, né? Porque fui em todos os jogos, fui nos 3 também. Aí nós saímos de lá feliz, tal, mas parecia que ainda acontecia alguma coisa. Aí no segundo jogo foi o único dia que eu não vi o Corinthians entrar em campo, porque eu vou te falar uma coisa, eu na minha visão de criança, deu medo aquele dia. Eu não sei como o Morumbi não caiu. Eu não consigo, meu pai aquela vez não conseguiu arquibancada, nós fomos de numerada. Então a gente tava na numerada assim, quase na curvinha, sabe? E a Gavião estava assim, em paralelo, em perpendicular a gente. Aí teve aquela explosão lá, né, dos coisas e tal. Era fogos na numerada, era fogos fora, era fogo... Bom, quando o Corinthians entrou em campo, aquilo começou a tremer tanto que meu pai pegou a gente, tirou e nós ficamos no corredor. Eu não vi o Corinthians entrar em campo, já tinha acontecido um negócio lá do Osmar Santos. Aí nós entramos e foi aquela coisa assim que aconteceu e eu vou falar uma coisa assim que é até, né, meio, parece um pleonasmo falar isso, mas tipo assim, foi o maior silêncio que eu ouvi na minha vida. Porque a hora que a Ponte Preta virou o jogo, que a Ponte Preta ganhou, o estádio saiu, você ouviu uma mosca lá dentro. É engraçado como a gente tem essas coisas na cabeça, sabe? Sim. Foi assim, um silêncio da morte total, sabe? Assim, você não ouve. Como é que pode um estádio que tem 140 mil pessoas sair num silêncio da morte? Aí meu pai saímos de lá, e tudo quando acontecia essas coisas, meu pai ia na Gazeta no dia seguinte. Eu vi o Matheus ia na Gazeta, meu pai ia de intrometido. E chegava lá, presidente, para o campeonato, não sei o quê. Aquelas coisas de Corinthians. Meu pai era meio pirado com o Corinthians, ainda é até hoje. Aí ele fala para meu irmão, para mim, para meu irmão, que não pode ser fanático, mas ele não é exemplo para isso. Aí nós saímos de lá, meu pai xingando, depois quando estava no carro, tal, não sei o quê. Eu lembro direitinho disso. Fomos para casa, uma tristeza, uma coisa assim, triste, sabe? Aí chegou na segunda-feira de manhã, meu pai falou, eu vou comprar ingresso e nós vamos, porque o Corinthians vai ser campeão. Aí na segunda-feira ele saiu que nem um louco atrás dos ingressos. E aí nós ficamos esperando a quinta-feira, meu irmão. Aí na quinta-feira, minha mãe chegou e falou assim, a gente estava à tarde, meu irmão. Minha mãe falou, ninguém vai na escola. Nós vamos para a igreja dos enforcados. Eu amo seu pai e a sua mãe. Olha, não
Mas mãe, tem prova, não quero saber. Hoje vocês não vão. Olha que coisa pirada que era. Da minha mãe falou, vocês não vão na escola, nós vamos pra igreja. Minha mãe nem é religiosa. Eu, por exemplo, você vai falar, que você é? Eu falo que sou católica por tabela, pra dizer que eu sou alguma coisa, mas eu não frequento nenhum lugar. Raramente eu vou na igreja, em coisa assim. Não é por nada, não tô criticando nada. Eu tô falando que eu sou assim, minha família. Aí, não, vamos pra igreja. Nós fomos na igreja dos enforcados, depois fomos naquela loja que tem lá também, de macumba. Já vamos pra garantir nos 2 lugares. Aí minha mãe acendeu vela na igreja dos enforcados e comprou arruda, porque na cabeça dela ela tinha que comprar arruda. E olha só, ela também estava pirada. Ela deu um galho de arruda pra mim, pro meu irmão, e falou assim, olha, vocês seguram isso, não pode largar, que o Corinthians vai ser campeão, mas não pode largar. Eu não sei nem como eu tomei banho, nem meu irmão, coitado, era mais pequeno. Meu irmão era pequenininho, ele ficou carrudo, acho que ele não gostava muito de tomar banho naquela época, acho que ele nem banho não tomou. E nós fomos pro estádio com a arruda segurando, no bolso. No bolso, assim, segurando a arruda no corpo. E aí, aquela noite foi uma noite assim... Você sabe quando você tem a sensação que tudo... Engraçado que quando eles me chamaram para fazer lá os 23 anos, lá para dar depoimento, os outros torcedores que estavam lá falaram da mesma sensação. Eu tive uma sensação de, assim, a gente sabia que o Corinthians ia ganhar, aquela louca, né, esperando, mas sempre aquela coisa do Corinthians. Aí... os apitos, que cada vez que a Ponte Preta pegava na bola e apitava tal, mas tinha uma névoa assim no campo, sabe? Parece que a névoa dos fogos não foram embora. E quando o Basílio marcou o gol, eu estava bem sentada naquele escanteio. Quando o Basílio marcou o gol, veio aquele grito do Corinthians, sabe? Gol tal, mas não sei, a sensação de você estar anestesiada, que todo mundo começou, parece que o tempo teve uma outra dimensão. Parece que tudo começou a acontecer devagar, que as coisas começaram a vir na cabeça, as pessoas se abraçando, se beijando. Em câmera lenta, parece que o espírito saiu do corpo, você estava vendo aquilo. O jogo acabou pro corintiano naquela hora. Porque começou todo mundo a se abraçar. Eu duvido que teve algum corintiano que viu depois o restante. Não viu. Entendeu? Começou todo mundo a se abraçar, todo mundo assim. E foi uma coisa assim que... Não sei te dizer. Foi como se eu estivesse vivendo uma experiência até fora do meu corpo, assim, sabe? Porque foi um negócio tão... E aquela alegria, mas ao mesmo tempo foi uma coisa de comoção. Entendeu? Foi uma coisa que me marcou muito. 77, assim, foi... de longe o jogo mais emocionante que eu fui na minha vida. Por causa de toda aquela dor que tinha para extravasar. Vi meu pai e minha mãe chorando que nem 2 crianças. Se você parar para pensar, meu pai tinha 11 anos, quem estava chorando lá aquele moleque de 11 anos. Que hoje era um pai de família já com os filhos e não teve chance. E como meu pai, quantos outros também. Sim. Com essa história, né? Então, eu tenho muita lembrança do meu pai chorando. Da minha mãe. Então eu falo, eram as 2 crianças que estavam chorando, que estavam, né? E o meu irmão todo contente, a gente, porque minha mãe saiu de lá, a primeira coisa que minha mãe fez foi comprar uma bandeira escrito que o Corinthians era campeão. Porque a gente tinha aquela que é minha lendária, todo mundo sabe dessa minha bandeira que eu tenho, que eu guardo até hoje, Corinthians campeão, nós, minha paixão. Por quê? Porque meu irmão saía na rua, ia jogar bola, os moleques gozavam, que o Corinthians não era campeão, tal, não sei o quê. Aí, na hora, na rua, ele era macho, brigava, batia, chegava em casa, ele chorava, lógico. Um moleque queria ver o Corinthians campeão. Então, 77, assim, eu acho que me perguntam, qual é o título mais importante do Corinthians? Não tem comparação. Que nem a Libertadores, lógico que foi importante, tudo, foi bonito a conquista da Libertadores, foi uma conquista bonita, o Corinthians venceu, né, mas o Corinthians, no dia 13 de outubro, foi o dia que o Corinthians foi mais Corinthians na história dele. Eu acho que essa é a maior definição que tem do dia 13 de outubro. Foi o dia que o Corinthians foi mais Corinthians. E é uma coisa, você imagina ficar eu não vivi esses 23 anos, né, mas você imagina, vivi parte deles, você contar até 23... e pensar que teu time não ganhou nada nesses 23 anos. É muita coisa. É muita coisa. E não era que era um time como agora, que ficava dando uma de chinelinho, não. Chegava em final, mas dava de frente com o Santos do Pelé, dava em frente com uma academia do Palmeiras. Era raçudo, mas entendeu? Não ia. Mas é uma coisa, assim, bem bacana. 77, eu acho, assim, é por isso que eu acho que tenho que agradecer. Eu acho que eu vivi, assim, uma época do Corinthians
Eu vivi 77, vivi 76, vivi 90, vivi o centenário. O centenário para mim foi mais importante que a conquista da Libertadores. Eu curti muito o centenário. Vamos falar daqui a pouco do centenário. Tá bom. Estamos em 77. Então, foi uma coisa assim muito... 77, quem viveu 77, eu acho que tem que agradecer a Deus para isso. Foi um privilegiado. Foi um momento, pelo menos nesses primeiros 100 anos de Corinthians, eu acho que depois da fundação, o mais bonito. Com certeza. Bom, vamos fazer um intervalinho, tomar uma aguinha. Fechado. Vamos aqui para as suas músicas, né? A gente falou de tudo isso. E você escolheu Meus 20 Anos, do Paulinho Nogueira, Corinthians no Meu Coração, Toquinho, e o Hino. Qual você quer agora e por quê? O hino é a coisa mais importante, mas agora eu vou escolher Meus 20 Anos por aquilo que a gente está falando. Acho que tem tudo a ver com esse momento. É isso aí. Então vamos, Meus 20 Anos, do Paulinho Nogueira, e nós já voltamos. Estremecendo toda a arquibancada, laia, laia, tanto tempo se passou. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e